Olá, terceiro ano. A aula de hoje será sobre teorias éticas. Primeiramente, eu queria propor a vocês a seguinte tese, tá? A moral, ela estabelece regras de conduta que colocam aquilo que chamamos de limites a nossas ações. A gente já viu inúmeros exemplos de teorias morais acerca de como nós devemos impor certos limites, principalmente aquilo que chamamos de conduta ou ímpeto humano. Necessariamente, meus caros, a moral ela surgiu para, de certa forma, dar limites de uma noção de certo e errado ao ser humano. De certa forma, o ser humano em estado primitivo, ou seja, quando não tem um estabelecimento de regras morais, acaba se tornando aquilo que chamamos de um processo quase primitivo, ou aquilo que Hobbes falava sobre o homem ser o lobo do homem. O homem não encontra limites àquilo a qual ele entende como certo ou errado. Uma das primeiras formas de estabelecer uma conduta moral foi aquilo que chamamos de uma moral que parece algo como impessoal, ou seja, não parte de uma análise humana para o outro homem, mas sim daquilo que chamamos de uma moral vinda de uma realidade transcendente, dada ao imanente, ou seja, ao homem. Nesse caso, nós vamos citar aqui os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Ararat. Os 10 mandamentos, meus caros, eles são aquilo que chamamos de um conjunto de preceitos que, de certa forma, influenciou drasticamente em toda a cultura, tanto judaica cristã, ao longo de mais de 3.000 anos. Que se a gente pegar desde o período a qual Moisés recebeu as escrituras dos 10 mandamentos até o período de hoje, os 10 mandamentos ainda é uma base moral muito relevante para aquilo que nós chamamos de o entendimento entre o certo e o errado. Vamos tirar aqui, inicialmente, aquilo que chamamos de morais acerca das questões religiosas e vamos pegar aquilo que chamamos da moral da conduta humana. Vamos citar aqui, principalmente, quatro exemplos. Primeiro vamos pegar um exemplo do não cobiçar a mulher do próximo, que é aquilo que chamamos de uma relação, uma questão moral acerca do adultério. Ou seja, não desejar a mulher do seu próximo, ou não cometer, de certa forma, adultério. A gente, até meados, tirando aqui de 2010 para cá, onde a gente, de certa forma, viu uma valorização ou até mesmo uma descriminalização da ideia do adultério, esse conceito era quase como uma moral vigente em todo tipo de sociedade, a qual chamamos de sociedades que são aquilo que chamamos de que tem uma moral religiosa muito arregada. A gente vê isso muito ainda no islamismo. O adultério ele é passível até da morte, do caso da pessoa que comete, né? No caso da mulher, o homem não tem tanta criminalização somente na lei islâmica, mas traz consigo do ato de punidade. Outro exemplo é o não matares, ou seja, o crime de matar, ele ainda traz consigo um caráter moral muito grande, somente ainda nos dias de hoje. O crime de assassinato ele é passível, como podemos dizer, de uma punição, né? Outro, honrar pai e mãe, ou seja, honrar a ideia do conceito de família.
também é um conceito moral bem arraigado ainda na nossa civilização. Outro conceito é não gerar falso testemunho, ou seja, o ato de implicar uma falsa acusação a uma outra pessoa. Ainda é um conceito moral vigente ainda até nos dias de hoje, ainda baseado até naquilo que chamamos o nosso Código Penal, como exemplo do não matares. Ou seja, esses preceitos morais vindo de uma entidade, no caso Deus, que se viu com base de regras morais até no momento atual, ainda serviram como bases para aquilo que chamamos de preceitos basilares, de regras de conduta que vão até os dias de hoje. E que saem daquilo que chamamos da esfera religiosa e passam para aquilo que chamamos da esfera civil. Em outras palavras, esses preceitos morais eles vão aquilo que chamamos das noções dos interesses pessoais. Ou seja, ele sai da noção daquilo que chamamos de uma regra estabelecida pelo medo da punição, a qual nós citamos na aula passada, e entra para aquilo que chamamos de quase uma voz da consciência, ou seja, está arraigado dentro de nós como algo de um ímpeto moral que, que vai de quase como um conceito de ancestabilidade, ou seja, que é passado de geração em geração, mas que está arraigado dentro de nós. Tá? Ou seja, mesmo que uma pessoa que não tenha uma noção religiosa, ela ainda responde a esses preceitos morais de uma forma bem correspondente, ou seja, com ímpeto a qual a resposta a elas ela é dada de forma quase que automática. Um pensamento acerca das teorias éticas também foi Platão, no seu livro no seu livro, no caso, eu Tifo, desculpa o erro aqui de tentar falar, porque foi. Não vou dar uma justificativa, mas desculpe, tá? No Etífano, Platão ele faz a seguinte reflexão: o pior, o pior que ser amado pelos deuses ou ser pior porque aquilo a qual nós temos amando pelos deuses. Ou em outras palavras, Platão ele persegue aquilo que chamamos o preceito do indivíduo, que não são justos pelo mero fato de terem sido dado pelos deuses essa intenção, mas sim que os deuses determinam que aquilo é justo. Ou, em outras palavras, fazendo uma anamnese com aquilo que foi dado por Deus a Moisés, o que eu quero dizer? De fato, é Deus que considera aquilo justo ou o ser humano que considera isso como justo? Em outras palavras, fica a seguinte reflexão para nós aqui. Nós que determinamos que não matar, não dar falso testemunho, ou não desejar a mulher do próximo, ou honrar pai e mãe, isso é algo que é da natureza humana, a qual o ser humano em algum momento considerou isso como algo ruim, ou a ideia de que isso é algo ruim veio de uma realidade superior, Deus, a qual nós, seres humanos, devemos reagir perante a ele de uma forma negativa. Fica aqui a reflexão. Em outras palavras, nós consideramos isso algo bom ou ruim? Outro ponto, meus caros, é aquilo que chamamos da mudança moral ao longo dos anos. Lembra quando eu disse que a ideia do adultério por muito tempo era taxada como crime e
de uma hora para outra, principalmente de 2010 para cá, houve uma quase como uma descriminalização acerca da ideia do adultério. O adultério até acho que 2016 ainda era passível de punição no Código Penal brasileiro. Só que ele foi deixado de lado e abolido essa prerrogativa. Caso você cometesse adultério, você poderia pegar, acho que se não me engano, até 3 anos de cadeia, né? Ou seja, isso deixou de ser crime. Ou seja, isso deixou de ser moralmente errado para a sociedade. Ou seja, regras morais, elas mudam ao longo do tempo. Aquilo a qual era considerado errado até um determinado período da história deixou de ser considerado crime e se tornou algo comum. Ou seja, regras morais mudam através das épocas, ao longo da história. Ou seja, aquilo a qual nós consideramos como errado ontem deixou de ser errado hoje. Com isso, pessoal, eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que vocês leiam o capítulo correspondente e tenham uma boa semana e bons estudos. Obrigado.